Começa agora. Podcast Ide e Evangelizai. Apresentação: Edivan Sena. Um espaço para a palavra de Deus. Programa Ide e Evangelizai. Muito mais louvor. Evangelizai, evangelizai, Ide evangelizai. Seja bem-vindo ao sistema de evangelização Ide e Evangelizai, a voz de Deus no seu lar. Sejam bem-vindos ao podcast Ide e Evangelizai. Começando a nossa quinta temporada com o episódio número 1. Eu sou Edivan Sena e hoje vamos abordar um tema extremamente relevante para os nossos tempos. A descristianização das famílias e do mundo. Quero que imaginem um mundo dominado por Satanás, pelo pecado, pela corrupção. Um mundo sem lei, sem cristianismo, sem desejo de santidade, sem esperança de salvação eterna. Esse cenário, embora pareça distante, é cada vez mais uma realidade em muitos lares e sociedades ao redor do globo. Como chegamos a esse ponto? E, mais importante, como podemos reverter esse processo e trazer Cristo de volta ao centro de nossas vidas? Neste episódio de podcast Ide e Evangelizai, episódio número 1 da temporada 5, vamos discutir as causas, as consequências e o papel que cada um de nós pode desempenhar para restaurar a fé em nossas famílias e na sociedade. Inicialmente, vamos entrar em contato com Deus. Vamos colocar a nossa alma em sintonia com o nosso Criador e Salvador de nossas vidas e de nossas almas. Vamos entrar em contrição com aquele que governa o mundo e também governa a nossa vida. Momento de oração. Oremos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
Senhor Deus, nosso Pai e Criador, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, reconhecendo a Tua soberania e o Teu amor infinito. Hoje, clamamos por todas as famílias e por este mundo que tem se afastado dos Teus caminhos. Pedimos que o Teu Espírito Santo renove em nós o desejo de viver conforme os ensinamentos de Cristo, trazendo de volta a fé aos corações endurecidos e às famílias divididas. Que o Teu amor restaure o que foi perdido e ilumine aqueles que caminham nas trevas, para que todos possam encontrar em Ti a verdadeira paz e salvação. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Vamos agora para o nosso intervalo. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. Quando argumentos de diversas correntes de pensamentos se discordam entre si, se gladiando na defesa de suas concepções a respeito de céu, os cristãos buscam a defesa da salvação das almas. Livro O Céu e Suas Diversas Concepções, uma publicação da editora Visel, do autor catequista Edivan Sena. À venda em diversas plataformas digitais. Adquira o seu e conheça um pouco mais sobre o assunto. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. Estamos de volta com o nosso podcast Ide e Evangelizai, com o nosso episódio número 1 da temporada 5. Estamos tratando sobre o tema descristianização das famílias e do mundo. Momento de reflexão. Programa Ide Evangelizai. Meditando a palavra. O processo de descristianização, que hoje se percebe com maior intensidade no mundo moderno, não é um fenômeno novo. Pelo contrário, suas raízes podem ser encontradas há séculos em movimentos sociais, filosóficos e culturais que aos poucos contribuíram para o distanciamento das sociedades ocidentais dos valores cristãos. Para compreendermos como famílias, indivíduos e sociedades começaram a se afastar das tradições da fé cristã,
é fundamental refletir sobre alguns dos fatores principais que impulsionaram essa mudança. A secularização, o relativismo moral e a gradual perda de influência da Igreja nas esferas públicas e privadas. A secularização, entendida como o processo de separação entre religião e as estruturas sociais, é uma das principais forças motrizes da descristianização. Embora o cristianismo tenha sido, durante séculos, a base moral, ética e cultural da sociedade ocidental, o advento da modernidade trouxe uma nova forma de pensar o mundo, menos voltada para o transcendente e mais centrada no indivíduo e na razão humana. O movimento iluminista no século XVIII desempenhou um papel crucial nesse processo, ao exaltar a racionalidade como a única fonte de conhecimento confiável e relegar a religião ao domínio do subjetivo e do irracional. A secularização afetou diretamente as instituições sociais e familiares. Onde antes as estruturas familiares eram fundamentadas em valores cristãos, como o casamento tradicional, a educação moral e o compromisso religioso, a modernidade trouxe uma redefinição dessas instituições. A família, especialmente, começou a ser vista como uma unidade flexível, sujeita às mudanças dos tempos, e a educação religiosa, que antes era parte integrante da formação das crianças, começou a perder espaço para abordagens mais relativistas e pragmáticas. O relativismo moral, outra consequência direta do pensamento moderno, contribuiu ainda mais para o afastamento dos valores cristãos. Diferentemente das épocas em que as leis morais cristãs eram vistas como verdades objetivas e universais, a era moderna abraçou a ideia de que cada pessoa tem o direito de determinar o que é moral ou imoral, com base em suas experiências e preferências pessoais. Essa postura, ao negar a existência de uma verdade absoluta, abriu caminho para uma sociedade em que os princípios cristãos são vistos como uma entre muitas opções éticas e morais, e não como a norma central. As consequências desse relativismo são profundas. Ele não apenas esvaziou o discurso cristão de sua autoridade moral, mas também provocou uma crise de identidade nas famílias e nas comunidades cristãs. Ao retirar a âncora das verdades universais ensinadas pela Igreja, o relativismo levou muitos a questionarem a validade das tradições e práticas que por séculos nortearam a vida cristã. A moralidade passou a ser algo fluido e negociável, gerando assim um vácuo espiritual que foi preenchido por outras filosofias e modos de vida.
Paralelamente à secularização e ao relativismo, a Igreja, que outrora era o centro da vida social, política e espiritual da sociedade, começou a perder sua influência. A Revolução Francesa, por exemplo, marcou um ponto de inflexão no Ocidente, com um movimento explícito de descristianização, onde símbolos religiosos foram substituídos por outros de natureza secular. Esse movimento revolucionário não apenas desafiou a autoridade da Igreja, mas também plantou as sementes para um crescente movimento de laicização em muitos países europeus e, posteriormente, em outras partes do mundo. Esse afastamento institucional e político da Igreja continuou a se aprofundar ao longo dos séculos XIX e XX, com o surgimento de ideologias que, em muitos casos, eram abertamente antirreligiosas, como o marxismo e o comunismo, o que buscavam confinar a fé a uma esfera puramente pessoal e privada, como o liberalismo secular. O Concílio Vaticano II tentou responder a esse desafio, promovendo uma abertura ao diálogo com o mundo moderno. Mas o crescente espírito secular fez com que, em muitas sociedades, as tradições religiosas fossem vistas como ultrapassadas e irrelevantes. Por fim, é necessário compreender que a descristianização não é apenas uma mudança nas estruturas políticas ou sociais, mas também uma transformação cultural profunda. A cultura ocidental, que por séculos foi modelada por valores cristãos, como a dignidade da vida humana, o respeito à pessoa, a solidariedade e a justiça, passou a abraçar uma mentalidade que, em muitos aspectos, rejeita ou relativiza esses princípios. A ênfase na autonomia individual, no consumismo e no materialismo são expressões de uma cultura que se afastou dos ideais cristãos de sacrifício, comunidade e transcendência. As famílias, que outrora eram o núcleo de transmissão da fé, também sofreram com esse processo. Em muitos lares, a prática religiosa passou a ser vista como desnecessária, uma herança do passado que não encontra mais lugar no mundo atual. A transmissão da fé de uma geração para outra foi interrompida em inúmeros casos, levando a um enfraquecimento da identidade cristã nas novas gerações. A descristianização não é um fenômeno irreversível, mas seus efeitos são palpáveis e desafiadores. Para resgatar os valores cristãos, é necessário um esforço consciente de reevangelização, especialmente no seio das famílias, que são o primeiro lugar onde a fé é vivida e transmitida. A Igreja, por sua vez, precisa continuar sua missão de ser luz em um mundo que muitas vezes está imerso na escuridão do relativismo
e da secularização, recordando que, apesar das mudanças culturais e sociais, a verdade de Cristo permanece imutável. Irmãos e irmãs, vamos agora para mais um intervalo. Voltamos daqui a alguns minutos. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. O mundo está passando por duas grandes crises que transformam o modo de ser, de pensar, de falar, de viver e de tomar decisões na sociedade atual. Algo que já se compreendeu por ser um processo de mudança inevitável. Por que será que tudo isso está acontecendo? A fé cristã que padronizava a obediência alinhada à Sagrada Escritura e o seguimento da doutrina contextualizada na salvação das almas para a eterna felicidade está se modificando de forma que comportamentos antes denominados como pecado já tomam uma direção conceitual diferente, tornando-se conceito de pecado algo obsoleto. Você deseja conhecer um pouco mais sobre o assunto? Então adquira o livro Descristianização e Superpopulação Mundial, do professor Edivan Sena, em breve nas livrarias. Estamos apresentando podcast Ide e Evangelizai com Edivan Sena. Estamos chegando ao final de nosso episódio 1 da temporada 5 do podcast Ide e Evangelizai. Vamos agora para a nossa oração final. Momento de oração. Senhor Jesus, fonte de toda esperança e vida, ao final deste momento, te agradecemos por nos guiar nesta reflexão. Colocamos diante de ti as famílias do mundo inteiro, especialmente aquelas que se afastaram dos teus caminhos. Pedimos que o teu amor e a tua misericórdia alcancem cada coração, restaurando a fé e reavivando a chama da tua presença em cada lar. Fortalece-nos na missão de levar a tua luz aos que estão na escuridão e de sermos instrumentos da tua paz em um mundo tão necessitado. Que possamos sempre caminhar em direção à santidade, confiando na tua graça e buscando a tua vontade. Em teu nome santo, por intercessão da Santa Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, pedimos. Amém.
um espaço para a palavra de Deus. Programa ID Evangelizai. Acabamos de apresentar o podcast Ide e Evangelizai. Apresentação: Edivan Sena. Evangelizai, evangelizai, ide evangelizai.